Oiê, esse é o Frontcast, um podcast para quem quer informações de qualidade sobre saúde, estilo de vida, negócios e gestão. Eu sou Camila Moretti, médica, e sou a host desse projeto. O meu objetivo aqui é simplificar informações sobre saúde, desmistificar os assuntos tabus e colocar aqui todos os assuntos que são tendência. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. Oiê, nós vamos começar mais um Frontcast nesse mês, que é um mês muito especial para nós paraenses, né? Que a gente tem aí muitas festividades, religiosidade, fé, e a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, que é um momento muito importante, que é uma campanha nacional, no qual a gente fala sobre a conscientização do câncer de mama. E aqui a gente trouxe uma médica para nos ajudar a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, que é a Thaís Pavan, que é oncologista. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Camila. Boa noite, um prazer estar aqui no Frontcast e um prazer falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante a gente discutir um pouquinho mais sempre, né? E outubro é sempre um mês que a gente pode colocar isso mais em prática e se aproximar mais dos pacientes. Eu sempre penso assim, será que essas campanhas têm efetividade, né? Mas aí quando a gente vê o envolvimento de tanta gente, né? A mídia, a gente vê colégios, a gente vê tanta gente se mobilizando para falar de câncer de mama, a gente tem um impacto realmente, né? A gente tem, tanto que nesse período é o período que a gente mais recebe paciente vindo de procuras por exames alterados de mamografia. Então, claramente a gente percebe que outubro é um mês que as mulheres acabam indo atrás de se cuidar mais, justamente por conta das campanhas. Então, é muito importante, ainda mais na nossa região que é carente de exames, é difícil os pacientes conseguirem ter acesso sempre. Então, com certeza tem um impacto, sim. Engraçado, né, que a gente que já faz exame regularmente não tem noção, né, dessa dificuldade, né, que muitas mulheres têm de acesso à informação, que às vezes até o exame consegue fazer, mas chegar na informação que aquilo dali realmente pode ser um câncer e procurar ajuda demora muito ainda hoje, né? Muito. Não só isso, eu acho que principalmente se a gente for ver as mulheres de mais idade, tem muito um estigma também de ter medo do que vai descobrir. Então acaba escondendo ou não procurando logo pelo medo do que pode ter, do que pode vir nos exames. Então a gente vê bastante isso na prática. Agora, Thaís, como foi para tu virar oncologista, né? Assim, cada um tem sua história como médica. Como foi tu escolher essa especialidade? Eu não sei te dizer. Eu sei que assim, desde criança eu lia super interessantes de câncer, aquele Reader's Digest de câncer, tudo que tinha de câncer eu sempre gostei. Então, nunca tive muita dúvida. Chamado, né? Eu sempre sabia que eu queria trabalhar com câncer. E Thaís, quais são os fatores de risco mais importantes hoje para o câncer de mama? Em relação ao câncer de mama, a gente tem alguns fatores de risco que a gente não pode mudar e que isso não tem o que a gente fazer, né? Então, por exemplo, mulher tem mais câncer de mama do que homem, obviamente. Com a idade, o aumento da idade aumenta o risco de câncer de mama. Algumas exposições ao estrogênio ao longo da vida, então aquela mulher que menstrua muito cedo, para de menstruar muito tarde, que tem poucas gravidezes ou que não tem gravidez, que não amamenta, essas mulheres elas têm um risco um pouco maior. Devido à exposição do estrogênio. Devido a esses ciclos, né? Os ciclos hormonais. E aí tem os outros, que são os principais hoje em dia. Tem a parte genética também, né? Claro, que compreende mais ou menos 5 a 10% dos tipos de câncer. Mas tem os outros que a gente é ativo e que a gente pode muito ajudar a reduzir o risco do câncer de mama. Então esses, a gente está falando de obesidade, a gente está falando de sedentarismo, a gente está falando do uso do álcool, a gente está falando de educação alimentar. E a gente tá falando de estilo de vida, gente. Então, assim, é tão importante toda vez a gente fala aqui, mas assim, é muito importante a gente pensar no estilo de vida saudável para a prevenção de câncer. Então, a gente sabe hoje que o estilo de vida não saudável está relacionado a 80% a 85% das doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, obesidade e câncer. Então, a gente vê muita associação da obesidade com câncer de mama, né? Às vezes você investiga toda a paciente e aí você vê que o fator de risco ambiental dela era o sobrepeso, né? Sim, a gente tem... Hoje em dia, então, se você for avaliar a nossa população, é uma população de pacientes com sobrepeso, né?
E isso é muito impactante na prática clínica, não só o sobrepeso, mas o sedentarismo. Hoje em dia, a maioria das pessoas não faz nenhuma atividade física, e não só isso, a profissão da pessoa faz com que ela fique o dia inteiro sentada na frente do computador. Além de não fazer atividade física, ainda tem o comportamento sedentário, Exatamente. né? Fica paradona ali o dia todo e isso só aumentando a chance. Quando a gente fala muito sobre obesidade, né? A gente fala assim, olha, aumenta o risco de câncer. Parece tão longe para uma pessoa, né, para as pessoas entenderem o quanto isso leva a um risco aumentado, né? Então, assim, tenho amigas que tiveram familiares, mãe, irmãs com câncer de mama e que hoje usam a atividade física como parte do tratamento. E né? é parte do tratamento, E né? isso é muito importante. Eu sempre faço uma receita para os pacientes e na receita Ai, que médica lindo. ela tem exercício físico e ela tem uma dieta E a saudável. adesão dessas mulheres à atividade física com câncer de mama? Então, é um outro ponto que eu sempre falo, que eu perco 1 minuto do meu tempo para convencer uma mulher a perder cabelo, fazer quimioterapia, e às vezes eu passo uma vida e não consigo convencer a fazer exercício físico. Uhum. Uma dica que eu costumo dar para os pacientes é tentar fazer com que isso seja um hábito, porque os hábitos, eles são... É só com o hábito que a gente consegue mudar as coisas na nossa vida. Uhum. Então, o que eu geralmente peço para elas, eu quero 5 minutos do seu tempo. 5 minutos é o suficiente para mim. Então, hoje, tem que ser hoje, você calça um tênis e vai caminhar 5 minutos do teu dia. E marca esse horário para ser sempre assim. Um horário inegociável e começar, né? Depois a gente vê como aumentar isso. Mas para isso virar um hábito, para que efetivamente isso seja incluído na vida dessa paciente. Porque é a coisa mais difícil. O que é mais fácil é a paciente ir atrás de você querendo um remédio, querendo uma solução imediatista. Só que isso a gente sabe que não muda a realidade. O que muda a realidade é a gente ter uma mudança de dentro para fora mesmo. E aí a gente fala da atividade física no câncer de mama para prevenção e fala também, né, no prognóstico. Essas pessoas que têm um peso melhor, né, com peso MC normal, que é o peso adequado para a idade e para a altura, e também depois do tratamento, né? E diminui o risco de recidiva. Então, se você teve um câncer de mama e você consegue manter um peso adequado, você diminui o risco que esse câncer de mama retorne. Às vezes esse impacto ele é quase tão importante quanto o de quimioterapia, em alguns casos. Então é muito importante. E é muito engraçado a dificuldade que o paciente tem, né? Tem vários estudos que mostram que a atividade física é um dos hábitos mais difíceis da gente realmente consolidar, né? Porque a maioria que vai muito pela estética, né? E a gente precisa trabalhar para um outro lado, né? Para o lado da prevenção, para o lado da saúde, para o lado de realmente manter a independência, né? A gente está falando aqui de câncer de mama, mas na verdade, se a gente for ver tanto a obesidade, sedentarismo e a falta do exercício, eles estão relacionados, não só isso, né? Doenças cardiovasculares e uma outra doença que é muito importante hoje em dia, que chama muita atenção, também para os pacientes com câncer de mama, que é a parte psicológica. Faz muito impacto quando o paciente está aderindo às atividades físicas, aos exercícios, a parte psicológica tende a melhorar muito. E é um relato, assim, do dia a dia nosso. A faixa etária hoje de maior prevalência de câncer de mama? A faixa etária continua sendo a partir de 50 anos, tá? A faixa etária de maior prevalência. Mas a gente tem casos cada vez mais frequentes em pacientes mais jovens, né? E essa adequação, assim, de tratamento? Trabalhar com uma mulher madura com 50 anos é uma coisa, né, Thaís? Trabalhar com uma mulher mais jovem, que às vezes não constitui família, é muito mais complicado, né? É uma dificuldade pra gente, como profissionais, de lidar com aquilo, né? Porque muitas vezes você tá lidando com alguém que é lá da sua idade, é mais nova que você, e você se identifica naquela situação, né? E é muito mais difícil para o paciente também numa situação dessas, porque é algo que você está no momento principal, vamos dizer assim, da sua vida, e você tem que ter uma pausa ou tem que ter um freio desse que é um câncer de mama. Então é um momento muito difícil. Hoje o oncologista ele entra antes, durante e depois do tratamento cirúrgico? Sim. Ele entra... Explica um pouco isso, o papel do oncologista para quem está acompanhando, né, para entender sobre o câncer de mama. Tá. O que acontece? Quando a gente tem um diagnóstico de câncer de mama, então a mulher está lá, ela palpou alguma coisa que ela achou diferente, aí ela procurou o médico pediu uma mamografia, e na mamografia veio uma alteração, por exemplo. É feita uma biópsia, né? Essa biópsia geralmente ela é uma biópsia feita por agulha, uma biópsia guiada por agulha, e quando sai esse resultado desse câncer de mama,
a gente vai levar em consideração várias outras variáveis para decidir se essa paciente vai fazer um tratamento antes da cirurgia, com quimioterapia, se ela vai fazer uma cirurgia e depois a gente vai definir sobre quimioterapia ou radioterapia, ou se ela nem vai precisar efetivamente fazer quimioterapia lá na frente. Então, essas variáveis são importantes a gente entender que nenhum câncer de mama é igual a outro. Então, é difícil a paciente, às vezes, ela quer se comparar com a vizinha, com alguém que já alguém que já teve. E não é muito diferente. Então não tem nem como a gente especificar, depende de muitas coisas pra gente decidir. E que bom que hoje a gente consegue individualizar cuidado, né? E a Sim. gente tem condições de dar um melhor tratamento, né? Porque teve época que a gente não conseguia isso em Belém, né? Hoje a gente tem bons profissionais, bons hospitais, né? A gente consegue fazer um acompanhamento correto para essas pacientes. Mas assim, eu fico muito assim sensibilizada porque para a mulher, né, a mama é algo extremamente importante, né? Sim. E aí a gente vê realmente a perda da autoestima, a gente vê na quimioterapia a queda de cabelo, né? E assim, a gente vê esse psicológico muito abalado, né? E aí hoje a gente consegue fazer um atendimento multidisciplinar em Belém? A gente consegue. A gente tem dificuldade, obviamente vai depender do local que você está, mas nos grandes centros, nas grandes clínicas você consegue. Você tem um apoio de nutricionista, você tem um apoio de psicólogo, porque tem que ter. É tudo junto, né, Thaís? Tudo junto. Não tem como. E é muita coisa. Assim, para paciente que chega numa primeira consulta com um oncologista, é um mar de informações. Então não dá para captar aquilo tudo. Então é algo muito difícil para o paciente, é muito difícil para a família da paciente e ajuda muito a gente ter essa rede de apoio. Essa né? rede, exatamente. Porque assim, o que a gente vê muito, né? Eu sou nutróloga, então eu trabalho muito com isso. Tem muitos pacientes que vêm, a gente vê a carência da informação com a alimentação. Não que ela não tenha recebido a orientação, mas ela não quer aderir muitas vezes, porque ela já está com tantas demandas pessoais, né? Com tantas preocupações, é mais uma, né? Tipo, a atividade física é mais um, a alimentação é mais outro. E aí a gente vai ver tanto o sobrepeso, mas também pessoas que perdem muito peso rapidamente, que também não é o adequado, né? A gente tem mudança de paladar durante o tratamento, então a gente tem dificuldade de adesão. E aí, isso vai ser tratado contigo ou com a equipe multidisciplinar? A gente acaba abordando um pouco de tudo, né? Não dá para abordar tudo numa consulta de oncologia, porque é muita coisa, mas a gente sempre aborda essa parte alimentar, porque quando a gente, com os pacientes, eles sempre relatam coisas pra gente. Então, por exemplo, dá dicas de como saborizar a água, ou coisa assim para ser mais fácil dela continuar bebendo líquidos, dá dica de tipo de alimento, tenta sempre ajudar, né? Porque com certeza a gente consegue também interferir nisso. Mas é imprescindível a gente ter o nutricionista do nosso lado, o psicólogo do nosso lado, a enfermeira, a farmacêutica para ensinar, às vezes, a medicação oral que a paciente vai usar em casa. Então, a equipe como um todo é muito importante. O tempo médio de tratamento hoje depende muito do tipo de câncer? Depende muito, muito. Pode variar de poucas semanas a 1 ano, em média, para um tratamento curativo, né, no caso. É muito tempo, né? É muito tempo, Ou, muitas 1 demandas. ano eu tô falando aqui de tratamento venoso, né? Mas assim, muitas pacientes usam comprimido por 5, 10 anos depois. Que são os inibidores de receptor de estrogênio. aromatase, ou de estrogênio, né? Isso. E aí esse acompanhamento, né, que às vezes as pessoas se perdem no caminho, né? Engordam, deixam de ter o estilo de vida. Então é algo que a gente tem que pensar a curto, médio e longo prazo, né, Thaís? Sim. Eu sempre falo isso pro paciente, a gente não tá olhando, porque a maioria dos pacientes são relativamente jovens. Então eu sempre digo, olha, a gente não tá pensando agora, a gente tá pensando para daqui a 20, 30 anos. Então a gente tem que começar a mudar agora. Porque o impacto que a gente vai ter daqui a 20, 30 anos vai ser do que a gente mudar a partir de hoje. Hoje, quais são os exames mais importantes para o rastreamento do câncer de mama? A mamografia, né, para as mulheres acima de 40 anos. E o ultrassom de mama também. Toda mulher acima de 40 anos tem que fazer mamografia? Idealmente, sim. Tá. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, sim. Toda mulher. Então, a gente tem muitas amigas, colegas que estão por aí e não já fizeram, estão né? na idade, né? Já estão na idade de fazer e não fizeram. Porque as pessoas referem o desconforto do exame, né? Isso tem... Existem máquinas um pouco mais delicadas atualmente,
que já ajudam que nisso. já né? ajudam Mas bastante. não tem nem como comparar, né? É uma coisa tão rápida pra gente ter a segurança, a proteção e fazer, né, o acompanhamento. Exatamente, é uma coisa que o risco-benefício... Não tem nem como comparar, né? Não tem. E o autoexame? Aonde cabe o autoexame Então, nisso? o autoexame, ele cabe porque ninguém te conhece melhor do que tu mesmo. Ai, Entendeu? perfeito, Thaís, Então, isso é assim, muito bom. Muito perfeito. Se você se pega, não é necessário uma grande técnica, mas se você se olha, se você se toca, você percebe muito antes do que o médico que tem alguma alteração. É muito comum a gente perceber a paciente vindo falando assim, doutora, eu senti tal coisa. Que você olha e nem você acha. Você acharia que poderia ser uma glândula que pode ser ali. normal, mas a mulher, ela se conhece, ela tá se palpando sempre. Então, se ela percebe que tem algo diferente, com certeza eu vou confiar mais nela do que em mim. E aí, nesses casos, eu acho que mesmo, por exemplo, às vezes tem paciente que fez um exame que estava normal. E aí, 8 meses depois, antes de 1 ano, ela volta com uma queixa dizendo que apareceu alguma coisa diferente, que está sentindo alguma coisa diferente. Nesses casos, em muitos casos, a gente indica refazer um exame. Porque pode ter aparecido alguma coisa realmente. E a gente tem que levar em consideração a mulher, porque a paciente porque ela se conhece. O melhor especialista de nós mesmos somos nós, Exatamente. né? Como tu falaste, a gente se conhece e principalmente na palpação, né? Qualquer coisa diferente, às vezes pode até ser do ciclo menstrual, mas é sempre bom estar atenta, né? Exatamente. É sempre bom investigar, é sempre bom ir atrás, porque a gente nunca sabe, né? E quando a gente fala de câncer, que eu sei que é a minoria, mas em câncer de mama masculino, como é que a gente faz os exames de triagem? Não tem Ultrassom? Ultrassom. Mas assim, é pouca mama, né? Então é fácil de sentir. Então aí o problema não existe, assim. Tipo, é uma coisa mais fácil de você identificar, né? Sim. O câncer de mama masculino, ele geralmente é um câncer mais relacionado às síndromes genéticas. Então é muito frequente acontecer em famílias que já sabem que tem, né? Que tem alguma mutação, ou que tem alguma predisposição muito grande a câncer de mama, né? Então, acaba acometendo mais essa população. E aí os homens, como não tem tecido mamário de forma muito abundante, eles percebem logo que tem uma anulação. É difícil, às vezes, eles chegarem por vergonha. O homem sempre é assim, né? O homem é muito difícil procurar médico. Eu já tava falando sobre isso à tarde. É a mulher que tem que ir atrás. A mulher vai junto, olha, não sei, eu achei alguma coisa estranha, eu tô trazendo, né? Teve um ano, que eu não me lembro qual foi, que eles fizeram essa campanha, que era Outubro Rosa e Novembro Azul, né? Que eles fizeram um lacinho rosa, levando o lacinho azul pra fazer exame. Mas é bem assim mesmo, né? Mas se a gente tiver uma rede de apoio, tudo dá certo, né? Então, se a mulher vai lá, leva o seu marido, seu namorado, seu companheiro pro médico, porque há uma dificuldade muito grande de acessar isso, né? Sim. O homem não gosta de sentir cuidado, de se expor nas suas fragilidades, isso é muito cultural. Agora, o silicone, na tua prática, que você vê, existe alguma dificuldade para esse autoexame? Ou tem alguma coisa na literatura que esteja associado? É mais difícil, obviamente, a mulher palpar por trás do silicone do que seria sem o silicone. Mas, mais uma vez, a gente volta naquilo. Ela conhece a anatomia dela e a anatomia dela com o silicone, né? Então, quem vai perceber alguma coisa é efetivamente a mulher. E aí, em alguns casos que são mais difíceis realmente de ter algum resultado com pacientes em uso de silicone, às vezes a gente precisa lançar a mão de uma ressonância, que consegue ver com um pouquinho mais de acurácia, se tiver alguma suspeita de alteração. Aqui a gente tem uma pergunta feita pelo Ricardo, né, que a gente lançou caixinhas e tem perguntas dos nossos seguidores. E o Ricardo falou, é verdade que anticoncepcional pode contribuir com câncer e silicone também? Em relação aos anticoncepcionais, sim, é verdade. É uma parcela muito pequena. Então, é aquilo que a gente conversou sobre as mudanças de estilo de vida. A mudança de estilo de vida, ela tem um impacto muito maior do que os anticoncepcionais, no risco de aumentar a incidência de câncer. Mas, sim, é verdade que os anticoncepcionais... Silicone não tem relação com reposição câncer hormonal. e silicone? Silicone, ele pode ter relação com outros tipos de tumores de mama. Não necessariamente o câncer de mama habitual. Mas também é algo muito raro. E aqui o Pedro fala, eu acho que ele deve conhecer alguém, né, da família. Eu tenho que fazer um exame de toque na adolescência. Minha filha é adolescente. Garotas podem ter? Achei interessante um pai se preocupar, né? Gostei. Toque? Ele tá perguntando aqui
Se na adolescência, ele tem filho adolescente, se ela faz o autoexame, eu acho que é isso. É importante ela fazer o autoexame. Mas aí, nesse é caso, é melhor ir para um profissional, até mesmo para... É muito raro você ter um câncer de mama numa família que não tem casos, né? Numa família que não tem alguma mutação, numa jovem adolescente. É muito raro. Então... Com quantos anos a gente precisa fazer mamografia? A partir de 40. A partir de 40, né? A gente consegue isso com facilidade hoje? Depende do agente. Vamos lá. Saúde... Pessoas da rede pública hoje têm acesso? Tem acesso, mas é muito mais complicado. Muito mais complicado. E a rede privada, a gente é fácil. É mais tranquilo, né? Sobre o teste genético de BRCA1 e 2, né? Que quando a gente vê, por exemplo, eu tenho uma amiga em São Paulo que ela foi a única que não teve. As duas irmãs tiveram. A mãe, a tia e a outra tia, todas tiveram. Aí ela teve os dois e fez a cirurgia. A mastectomia. Preventiva. Então, a mutação de BRCA1 e BRCA2, ela é relacionada a um risco muito alto de câncer de mama, né? A gente não está falando daquela mulher que descobre um câncer e quer tirar a outra mama porque tem medo de aparecer um segundo tumor. A gente está falando de riscos altíssimos, de 80%, às vezes 80%. Nossa, eu não sabia que era tudo isso. Pode ser muito alto. Então, a mastectomia preventiva, nesses casos, ela tem claramente a sua indicação. Isso era tão longe, né, Thaís, da gente. Hoje a gente vê que isso tá ficando frequente. Não é mais frequente, as pessoas estão fazendo mais, né? Estão identificando também seus fatores de risco, né? O que acontece? A gente tem hoje tratamentos direcionados para pacientes com mutações de BRCA. Então a gente acaba testando muito mais hoje do que a gente fazia testes um tempo atrás. E aí acaba diagnosticando. E nesse diagnóstico, né, a gente precisa, depois de ter um diagnóstico, fazer um planejamento do que vai ser feito com esse paciente e com a família. De testar a família também, de saber se a gente vai precisar tomar alguma medida redutora de risco. Aí tem uma pergunta aqui da Paula. Ela disse, se ela fizesse uma cirurgia para câncer de mama, ela teria como colocar silicone? Sim, a maioria. Pela rede pública? Agora tu me pegaste. Eu acho que sim. Mas eu não sei te dizer exatamente. A gente vai ver isso depois e a gente responde para vocês. Eu não sei te dizer exatamente como é que está funcionando isso na rede pública. Mas a gente pode, né? A reconstrução é muito importante, né? Para a vida da mulher, né? Então, assim, eu tenho algumas pacientes que já fizeram e foi um divisor de águas para elas, assim, em termos de autoestima, até da adesão de novos hábitos saudáveis, sabe? Parece que dá um up. Porque você já faz no momento que você já está melhor, né? Você já trabalhou um pouquinho mais a cabeça. Sim, e assim, é comum hoje em dia a paciente já sair da cirurgia com a plástica feita também, né? Então, até para não ter aquele impacto de... Antigamente, você fazia cirurgias muito mais agressivas, você tirava toda a mama, não reconstruía no mesmo momento. Hoje, né? Já pode fazer, né? Hoje a mulher sai... depois da cirurgia, já com mama dos dois lados, normalmente. A maior queixa dessas mulheres é a queda de cabelo ainda? Durante a quimioterapia? Durante a quimio? Sim, acho que sim. Mas eu acho tem remédio hoje, não tem, que diminui o eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo? Para a quimioterapia, a gente tem algumas medidas locais. Dependendo do tipo de quimioterapia que vai ser utilizado, você pode usar como se fosse uma touca eu já ouvi falar. Congelante para tentar fazer com que a quimioterapia não chegue nos vasos que irrigam o cabelo. É efetivo? Para alguns tipos de quimioterápicos, sim. Para outros, não. Então, muitas vezes, para câncer de mama, ela não tem a efetividade que a gente gostaria. Eu vi hoje no Instagram uma jornalista que foi apresentar o jornal, eu não sei de qual estado, com uma bandana, e falando sobre o seu jovem demais, eu acho que ela não tem nem uns 40 anos ainda, sobre o câncer de mama, né? E como é importante a gente falar, né? Porque acaba, às vezes, virando um assunto velado, né? Sim. Que poucas pessoas sabem. E, assim, você aprender, você ouvir testemunhos de pessoas que passaram por isso, abre o olho de várias mulheres pra gente pensar na prevenção, né? Sim. Que a gente vê o estrogênio aí fazendo, né? Eu sempre falo assim, o estrogênio, ele tem que estar no equilíbrio. Se ele estiver abaixo, ele vai dar problema. Se ele estiver acima, ele vai dar problema. E a gente convive com ele a vida toda, né? A vida toda.
Então, assim, é algo assim muito, muito poderoso que eu vejo, sabe? A informação. A gente ainda tem muita dúvida. Por mais que a gente fale, a gente tem muita dúvida e a mulher, às vezes, não vai com vergonha, né? Ou tem dificuldade de acesso com pessoas com fragilidade socioeconômica. Então, essas pessoas já chegam no estágio mais avançado. Tu trabalha em alguma rede pública? Atualmente, não. Já trabalhou, Thaís? Já trabalhei. Confesso que é difícil você trabalhar na rede pública, é pesado. Porque é isso que você está falando, de você ver pacientes que chegam com doença avançada, é uma realidade quase que... Quase 100%, né? Na rede pública, sim. Então, é algo... É uma situação, uma realidade muito pesada, muito triste. Ainda mais na nossa região, que é uma região que, territorialmente, ela tem dificuldades, né? Por distância. Até para deslocamento, né? Exatamente. Então, é uma realidade muito, muito triste ainda. A gente vê a diferença do que a gente consegue atingir na rede pública e da rede privada. Quais são os maiores mitos que a gente tem no tratamento de câncer de mama? Porque tem muita coisa que a gente ouve, né, e que que não deve ser verdade. Mito, assim. Tá. Que câncer se alimenta de açúcar. Gente, isso é poderosíssimo eu falar, porque eu já peguei pacientes caquéticos em hospital por prescrição médica de fazer dieta zero carboidrato. Completamente desnutridos, Thaís. E assim, a gente tem um depósito gigantesco de açúcar no nosso fígado, né? Então, o câncer, se ele quiser o açúcar, como qualquer célula que vai se multiplicar com açúcar, de maneira geral, tem um fígado. Ela vai conseguir o açúcar dela. É óbvio que a gente sabe que o açúcar, adicionar açúcar aos alimentos, não é um hábito saudável. Isso a gente sabe, isso a gente tem que... entra também no que a gente conversou sobre prevenção e sobre mudança de estilo de vida e mudança de hábitos alimentares, né? Mas não é que se eu comer uma fruta que tem açúcar, isso vai fazer com que o meu câncer cresça. Não é isso. Tem muito disso em todos os tipos de câncer. Em todos os tipos de câncer. A gente tem muita dificuldade das pessoas entenderem porque ela vai... nem sempre a informação ela está na internet, mas nem sempre ela é qualificada, né, Thaís? Exatamente. E assim, a gente tem muita dificuldade também por conta dos amigos. As pessoas que estão perto de quem tem um diagnóstico de câncer, eles só querem ajudar. Mas muitas vezes eles acabam atrapalhando, porque... um ligando para dizer que não pode comer aquilo, outro ligando para dizer que não pode comer isso, que não pode isso, que não pode aquilo. E é um peso para o paciente, porque é óbvio que o paciente quer fazer o que é melhor para ele. Só que é muita gente dando dicas de tudo que é lado e dicas que nem sempre são assertivas. E atrapalha o tratamento e o estado nutricional do paciente, Sim. né? Então, assim, a gente vê paciente oncológico, ele vai precisar de mais proteína, a gente vai colocar ali gordura dentro do que é o esperado para ele, vai colocar carboidrato. Mas quando a gente fala do carboidrato, sempre vem aquela pergunta, mas doutora, pode? Né? Eu tô em tratamento, eu falei, pode sim. Porque eu li que isso alimenta, que vai aumentar o tumor, né? Então, a alimentação, ela tem que ser o mais saudável possível, Sim. né? Pra gente pensar nesse período e pode até perder peso, eu falo, você pode perder peso, mas perder peso de forma organizada, programada, junto com atividade física, mantendo, né, massa muscular, Exatamente. que é muito importante essa manutenção de massa muscular no tratamento, né? Todo o tratamento, né? A gente vê caquexia, assim, no câncer de mama inicial nem tanto, mas é bem comum a gente ver em outras fases de doença, né? O paciente que perde massa muscular e isso atrapalha totalmente o tratamento e a própria condição clínica do paciente. Às vezes a gente olha um paciente que você olha, ele é gordinho, você acha que ele está tudo bem, mas ele não tem massa. Não tem nada de músculo, nenhum. nada de músculo, né? Uma composição corporal muito ruim e isso atrapalha demais. E o que acontece muitas vezes? O paciente é ativo, trabalha, faz isso, faz aquilo. Quando tem um diagnóstico de um tumor, aí ele vai parar de trabalhar, ele vai ficar em casa, ele vai ficar indo só para o hospital fazer exame, vai fazer o tratamento, a quimioterapia, vai deixar de fazer exercício. E aquela mudança
ela quebra muito a evolução do paciente, né? Ele fica muito mais sedentário, a composição corporal modifica muito ao longo do Tem tratamento. muita gente que engorda durante o tratamento, Sim. né? Muitas pessoas. Sim. E eu vejo muito isso. Eu tenho alguns pacientes, principalmente de câncer de próstata, do sexo masculino, que é a mulher que leva, né? E assim, de outros tipos de câncer, mas a gente vê muito isso. O homem, ele é ativo, parece que a mulher, ela acompanha um pouco melhor essa mudança de hábitos, porque ela tá se sentindo mais frágil, né, com a imagem, então ela Sim. acaba indo. Agora o homem, eu vejo um ganho de peso assim muito presente, acentuado. É. E qual é a dica que você daria hoje para uma mulher que tem mais de 35 anos, né, que tem histórico de câncer na família? O que você faria para ela, falaria para ela fazer para ajudar na prevenção, sabendo que ela não é uma portadora de uma mutação? Aquilo que a gente falou, a paciente tem que comer de forma saudável, e isso não tem grandes segredos. O paciente tentar se alimentar da forma mais natural possível, né? Não ter industrializado, né? Comer fruta, verdura. Evitar enlatado, evitar embutido, comer muita fruta, muito legume, muito vegetal, evitar a adição de açúcar, evitar os enlatados. E a alimentação, eu acho que é uma coisa assim, importantíssima. O exercício físico, como a gente falou, né? De dizer não ao sedentarismo e começar a ter atividades físicas regulares. Isso tem que ser regular, não adianta que nem um homem que... não, mas eu jogo bola uma vez por semana. Isso não é atividade física, né? A gente precisa ir de pelo menos uma meia horinha de caminhada por dia, 5 vezes na semana. Isso já teve impacto em redução de risco de câncer de forma importante. E não precisa ser atleta, né, Thaís? Não precisa. É isso que as pessoas não precisa fazem. ser o crossfit. Não precisa ser o crossfit. Se caminhar, você já diminui as suas chances de ter câncer, né? Exatamente. 150 minutos por semana. Exatamente. Então, isso já tem um impacto muito importante. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Porque não é fácil, assim, a gente fica numa zona de conforto muito grande por muito tempo, mas a gente quer viver muito tempo e a gente quer viver bem, né? Com certeza. Então a gente vai ter que pensar em estilo de vida. O câncer, hoje, se a gente for pensar em termos de incidência, câncer de mama aumentou ou diminuiu? Em termos de incidência, ele vem aumentando com o diagnóstico, né? Mas ele também vem aumentando por outros motivos que são ambientais, né? São os ambientais. Que a gente hoje pratica menos atividade a mais, tem muito mais peso do que antigamente, né? E aí, se a gente for ver, vamos dizer, no início do século passado, né, na década de 1900, a expectativa de vida do brasileiro era o quê? 32 anos. Na década de 50, a expectativa de vida era 45 anos. Hoje em dia, a mulher está atingindo 80 anos de sobrevida. Então, é óbvio que a gente tem que se cuidar cada vez mais. Porque senão o corpo não vai dar conta de... E antigamente a gente morria cedo, não tinha nem que nem chegava, Exato. né? E agora eu sempre falo isso para os pacientes que estão no climatério e na menopausa. 30% da vida da gente vai ser depois desse momento. Exatamente. Então a gente precisa estar preparado para chegar e viver bem, né? Hoje em dia você olha uma mulher de 70 anos, é jovem hoje em dia. Né? Tem Lindíssimas. Lindíssimas. Tem uma na academia que ela me humilha, ela tem uma flexibilidade, eu nem olho mais pra ela, eu falo assim, tá bom, já entendi. Porque ela vê a gente, né, ela fala assim, tá aí, tá carregando peso, mas não tem flexibilidade, né? E a gente precisa pensar que a gente tem que fazer um movimento aeróbico, fazer o movimento de resistência, que é a musculação. É sempre bom essa associação, né, pra gente fazer nosso banco de músculo, pra gente realmente ter longevidade e dependência depois dos 60 anos, né? Porque é muito difícil, porque tem gente que não consegue amarrar um sapato. Eu ia dizer isso. Isso daí... Né? É triste. E a gente passa a vida toda, às vezes, trabalhando, querendo coisas materiais e esquece do nosso maior bem, que é saúde. Né? E aí, quando chega no consultório, a gente vê o arrependimento, né, Thaís? É isso que eu falo, porque os pacientes adoram ir atrás de fazer exame, atrás de pegar a receita de remédio, mas para mudar mesmo o estilo de vida e melhorar, e se cuidar, a gente tem muita dificuldade. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque depende da gente, né? Da gente. E hoje a gente vê a medicina, a gente vê muito isso. Como tu falaste, a gente faz tu fazes uma medicina individualizada, né? Tu não vais fazer a receita de bolo. Tu vai ver ali o que é aquele paciente, qual é o histórico dele, escolher o melhor quimioterápico, escolher o melhor tratamento. Hoje a gente consegue individualizar o cuidado. Antigamente não era assim, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem tratamentos
muito diferentes para cada tipo de câncer. De mama. Só falando de câncer de mama, a gente tem vários tipos de tratamentos diferentes. E que a gente vai direcionar para cada paciente mesmo. Então, E onde entra a radioterapia? Eu te interrompendo, que eu tô agoniada aqui para perguntar sobre a radioterapia. Então, a radioterapia, ela entra normalmente, né, depois da cirurgia. Quando a gente não tem uma cirurgia radical, normalmente a gente faz a radioterapia para tentar diminuir o risco de uma recidiva, de um retorno do tumor na região da mama. E aí ela é indicada na grande maioria dos casos. Ainda tem aquele problema de queimadura ou as coisas já melhoraram há muito tempo? Porque a gente vê relatos, a qualidade né? da radioterapia hoje é outra, muito diferente, né? Muito diferente. Então, a maioria dos pacientes tolera muito bem o tratamento radioterápico. E hoje Belém tem um arsenal tecnológico muito bom, né? Muito bom. Se a gente for ver em relação à radioterapia, a máquinas de radioterapia, nossas máquinas não têm nada a perder pelos maiores centros do país. Isso é assim, e é tão bom a gente poder falar isso hoje, porque antigamente as pessoas saíam, né, Thaís, para trabalhar, e antes os médicos ficavam para lá. Hoje a gente tem bons médicos em Belém, né, fazendo muita diferença e gerando resultado, né, para esses pacientes, que é a expectativa de vida e qualidade de vida, né? Com certeza. E assim, do ponto de vista do tratamento oncológico, a gente consegue oferecer aqui em Belém tudo o que se oferece nos grandes centros do Brasil para tratamento de câncer de mama. É uma realidade, até comparado com outras regiões, com outros estados, é uma realidade excelente que a gente tem aqui. E aí, o que hoje mais impacta durante o tratamento? Por exemplo, uma pessoa que já chega com câncer avançado. O que a gente ainda pode fazer por ela? Muita coisa. Então fala, porque tem muita gente que fala assim, eu demorei, eu tenho câncer avançado. Às vezes as pessoas até desistem antes de procurar todo o arsenal, né, de tratamento. Muita coisa, né? A gente tem, volto a dizer, vai depender do tipo de câncer exatamente, do tipo de câncer de mama. Mas a gente tem desde tratamentos que são quimioterapia, né, como a gente ouve falar, até pequenos comprimidos que a paciente fica usando, imunoterapia, tratamentos-alvo direcionado para, por exemplo, para mutações de BRCA. A gente tem um arsenal gigantesco, tratamentos anti-HER2, que é outro tipo de tratamento-alvo, coisas assim que há 20 anos atrás eram inimagináveis. Eu lembro, assim, que teve já na família, né, história de câncer de mama, do estigma de ter o braço... né, do linfedema. Do linfedema. Né? Porque antigamente eles faziam uma dissecção linfonodal, tirava a íngua embaixo do braço, em vários níveis, eles tiravam muitas. Hoje e era uma coisa assim que era característica, né? Eu me lembro muito isso. Usava aquela meia. Meia. Né, assim. E hoje a gente vê hoje é raríssimo. A medicina evoluiu, né? Os trabalhos científicos dão segurança, né, para que o oncologista, que o cirurgião possa realmente melhorar essa técnica cirúrgica e dar mais conforto para a mulher. Conforto sem perder a qualidade e a segurança do tratamento. E a segurança do tratamento, né? E vai de tudo, né? É um conjunto, porque a peça, você vai ter que estudar aquela peça para que depois aquilo seja utilizado para um prognóstico, né? É um conjunto, a gente melhorou muito. Uma melhora em todos os aspectos, né? E a gente evoluiu isso aqui em 20 anos, né, Thaís? Porque eu me lembro que eu era, assim, adolescente, eu via isso em casa, assim, em familiares, né? E hoje a gente não vê mais. Não, se a gente for ver, por exemplo, de saber tipos de câncer de mama, 20 anos atrás a gente não tinha tratamentos mais direcionados, separados para subtipos, né? Hoje em dia, cada vez é uma novidade. Tanto que o oncologista não consegue se atualizar nunca, porque todo assim, dia é uma indústria que foca nisso, né? Sim. Foca em estudos. É algo muito... É sempre ávido, né? Por sempre um quimioterápico, sempre Até porque nossos tratamentos não são tratamentos inócuos, né? Então a gente precisa ter estudos que baseiem o nosso tratamento. Então, para nós, oncologistas, isso está sempre mudando. Então eu sempre falo para o paciente, olha, hoje o tratamento que você vai fazer é esse. Mas talvez amanhã não seja. Esse é o melhor neste momento que a gente tem na literatura. Exatamente. Mas pode ser que amanhã tenha outra opção, as né? As novidades, elas acontecem de forma muito rápida na oncologia. Então, é sempre algo animador pra gente, quando a gente tem novas... Porque é uma área muito rica, né? E uma área que precisa estudar muito, né, Thaís? Sim. Eu acho que todas as áreas da medicina, mas vocês são bombardeados o tempo todo
Para se manter atualizado é muito, muito, muito complicado. E já tem uma definição de subespecialidade de vocês? Aqui em Belém não muito. A gente até tem áreas de preferência, né? Mas se você for nos grandes centros, é totalmente dividido. Não por formação. O Mas oncologista, porque ele se forma para tudo, né? tudo. Mas tem médicos que só trabalham com um tipo de tumor, tem outros que trabalham com outro tipo de tumor. Até assim para vai. perfilizar, né? Porque precisa, sabe? É muita coisa. É muita coisa para se manter totalmente atualizado. Então a gente precisa realmente começar a tentar se dividir um pouquinho mais e priorizar uma área mais do que a outra para poder melhorar cada vez mais o atendimento personalizado para esse paciente. Então, Thaísa, me diz aqui algumas dicas para as mulheres prevenirem câncer de mama. Então Pode tá. ser 3 só. 3 Então só. tá, só 3. Só 3. Cuidar da alimentação, fazer exercício físico. Será que eu tiro... Bora, esse terceiro vai sair aí, Thaís. Cuidar da alimentação, fazer exercício físico e manter o peso. Isso. Eu acho perfeito. Eu acho que isso é mais importante do que ir no médico. É. E do médico faz parte, Faz né? parte do Faz parte, tratamento. tem que fazer parte da nossa rotina. E Sim. eu falo muito isso para nós médicas, né? Porque a Sim, gente a gente cuida não do vai, outro, né? e a gente cuida do outro, e eu sempre falo, a gente precisa ter gestores do cuidado. Então eu tenho quem cuide de mim. Porque eu acho que é essencial a gente ter um olhar externo sobre a nossa saúde, né? Então, assim, essas 3 dicas são fundamentais, porque não é só pro câncer de mama, né? Aí você consegue melhorar a tua qualidade de vida para tudo. A gente está se encaminhando aí pro final do nosso podcast. E aí eu queria saber onde a gente te encontra. Porque eu tenho certeza que as mulheres vão encher aqui, e homens também, porque a gente viu isso aqui, encher de dúvidas, né, com relação ao assunto, aonde a gente pode te encontrar nas redes sociais e também onde tu trabalha. Nas redes sociais, eu É perfil fechado? Olha, nós temos uma médica ainda com perfil fechado. Então a gente vai na rede social eu sou velha guarda. Olha, isso é raro, Thaís, mas é uma escolha. E eu valorizo muito essas escolhas. E aonde a gente pode ter mais informações sobre câncer de mama? A gente sempre pode pesquisar, né, na internet, sabendo, obviamente, que a gente tem que pesquisar nos sites de sociedades brasileiras ou americanas voltadas para mastologia e oncologia, então sites confiáveis, né? Isso é importantíssimo, né? Isso. Porque não é, porque às vezes as pessoas vivenciaram um tipo de câncer e elas querem ensinar para os outros como deve ser. Só que como tu falaste, é tudo muito individualizado, né? É muito individualizado, então não dá, tem que ser algo mais generalista mesmo. E a gente tem um centro de oncologia no Hospital Adventista de Belém também, com um atendimento Multidisciplinar. multidisciplinar. Nossa, que legal. Eu adoro o Hospital Adventista. Eu acho assim, ele consegue agregar bons profissionais em todas as áreas, né? Isso é Então verdade. a gente sente isso quando a gente gente vai se sente- visitar. a gente se sente alguém, bem, né? é. É um local que a gente se sente bem. Eu tá? já tive pacientes que estiveram internados lá, então assim, a receptividade do hospital todo, né, a equipe de enfermagem também, então assim, é um local onde a gente vê que a oração tá presente, né? A gente nem falou disso, mas isso é super importante também para lidar com câncer de mama ou qualquer Pra tipo tudo de na câncer, vida, né? E eu acho que no momento do câncer A ainda fé, mais. seja ela qual for, mas a fé é muito importante para o paciente. Ter onde se ancorar, se segurar naquele momento, porque é um momento difícil, né? Talvez o momento mais difícil que uma pessoa pode ter na vida, né? Sim. Que é entrar em contato com a finitude. É Exato. muito, muito poderoso isso, no sentido de levar a gente para uma vulnerabilidade que talvez a gente não chegue nunca na vida da Que a gente. gente nunca acha, né? Que existe, muitas vezes. Que não a gente- vai acontecer com a gente, né? Então, quero te agradecer imensamente Eu que a agradeço. tua generosidade de passar teu conhecimento aqui pra gente. Muito obrigada, adorei. E você que está aqui nos ouvindo e nos vendo, você pode acessar as redes sociais da Fronte Saúde, porque a gente tem também todos os outros episódios anteriores e aí tem muito conteúdo de qualidade para você. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.